Na primavera de 2022, o Congresso dos Estados Unidos teve a primeira grande conversa sobre um possível contato com alienígenas em 50 anos. Já vimos os chamados OVNIs muitas vezes, mas como realmente se parecem os seres extraterrestres? Você deve ainda pensar nos alienígenas como homenzinhos verdes, certo? No entanto, os astrobiólogos afirmam que a vida extraterrestre é de fato completamente diferente e cada canto do universo está repleto dela. Neste vídeo você descobrirá que tipo de criatura respira areia, quem pode sobreviver dentro de uma estrela de nêutrons e, o mais importante, quão animado e perigoso pode ser o espaço. Esta é Titã, a lua de Saturno. À primeira vista parece praticamente sem vida. Há um inverno eterno em sua superfície com temperaturas chegando a 180 graus negativos. Um humano não dura um minuto nessas condições, mas uma criatura baseada em silício pode. Este é o elemento mais comum na crosta terrestre. Sabemos que o carbono é a base da vida do nosso planeta. Semelhante a ele, o silício pode formar ligações com 4 outros átomos simultaneamente. Isso significa compostos complexos que são vitais para qualquer forma de vida. Porém, aqui na Terra, as ligações de silício são fracas. O ambiente é muito quente para elas. Enquanto isso, em Titã, podem se sentir em casa. O clima frio local tornará a matéria de silício orgânico muito estável, na medida em que todas as criaturas com tal química corporal serão muito lentas em tudo. Se houver uma raça humanoide baseada em silício vivendo em Titã agora, nossos astronautas ficarão desapontados caso queiram apertar a mão de seu líder. E corajosos linguistas da chegada teriam que segurar aquela placa por dias seguidos até que os alienígenas pudessem ler pelo menos uma única palavra. É por isso que os humanoides baseados em silício provavelmente encontrarão nas pessoas alguns super-heróis ultra-rápidos. No entanto, as diferenças surpreendentes não terminam aqui. Se organismos baseados em silício respiram oxigênio, eles não exalam dióxido de carbono como nós. Em vez disso, vão exalar areia. Aposto que você não vai querer convidá-los para sua casa limpa e aconchegante em Titã. Mas quão difundida pode estar esta vida fria em todo o universo? A vida baseada em silício pode existir confortavelmente em um número muito maior de planetas do que os humanos, mesmo em bilhões de mundos. Lembre-se de que apenas em nosso sistema solar, a maioria dos planetas e suas luas são mais frias que a Terra. Acontece que a parte habitável de nossa galáxia pode ser baseada em silício, com raras exceções baseadas em carbono. E, no entanto, muitos cientistas questionam o fato de que o silício pode ser a base de organismos complexos. Na opinião deles, mesmo no frio extremo, ainda não é aéreo para o carbono universal e suas propriedades. Esses cientistas são até rotulados de chauvinistas do carbono, embora não tenham sido cancelados até agora. E se a química do silício parece impossível para eles, as supostas criaturas a seguir vão definitivamente impressioná-los. Aqui está a grande notícia: e se algumas formas de vida não precisarem de química? Esta estrela de nêutrons com o nome ilegível é a mais próxima da Terra e fica a uma distância de 400 anos-luz. Seu raio é de apenas 14 quilômetros, mas sua massa é igual à do nosso Sol. A matéria dentro dela é tão comprimida que os átomos regulares se quebraram, deixando para trás apenas nêutrons. A interação eletromagnética que permite que o carbono se ligue a tudo que você possa imaginar na Terra não funciona lá. Quando se trata de uma estrela de nêutrons, lidamos com força nuclear forte. Tem um alcance muito curto e afeta apenas partículas subatômicas. Alguns cientistas acreditam que pode haver todo um outro mundo no nível micro da estrela de nêutrons, pois, em teoria, uma forte interação pode unir partículas comprimidas em estruturas complexas, assim como o eletromagnetismo faz na Terra. E a vida de alta energia que as criaturas de nêutrons podem estar vivendo correrá milhões de vezes mais rápido que a nossa. Se tentássemos entrar em contato com eles, milhares de gerações iriam e viriam em um mundo de nêutrons durante o tempo que passaríamos dizendo nosso primeiro olá. Desta vez, seremos os únicos incapazes de apertar uma mão estendida. Além disso, duvido que as criaturas de nêutrons sequer acreditem que somos reais, já que nossa química eletromagnética pareceu uma teoria absurda para eles, sem mencionar que sua população excederia significativamente a dos seres baseados em carbono. Embora existam 1000 vezes menos estrelas de nêutrons do que as normais, a Via Láctea sozinha tem pelo menos algumas centenas de milhões delas.
nós simplesmente não podemos ver a maioria desses corpos. Ao mesmo tempo, além de planetas frios mortais e estrelas ultradensas, ainda existem mundos semelhantes à Terra em nossa Via Láctea. São muito raros, mas, de qualquer forma, alguns astrônomos assumem que podem ser habitados por criaturas baseadas em carbono muito semelhantes a nós. Por outro lado, isso pode ser uma falácia completa. Quão diferente pode ser a vida em um gêmeo da Terra? Dê uma olhada em Kepler 452b, um exoplaneta situado a 1.400 anos-luz da Terra. Essa é uma longa distância, mas os cientistas não pouparam esforços e conseguiram ver uma coisa. Este mundo rochoso está na zona habitável de sua estrela. Kepler 452b se assemelha à nossa casa de tantas formas que já foi apelidado de Terra 2.0. Mas se novos telescópios de ponta permitirem que os astrônomos descubram sinais de vida baseada em carbono lá, esse planeta pode ter um tipo diferente de quiralidade. Essa propriedade permite que as moléculas orgânicas sejam idênticas em composição e estrutura, mas pareçam uma imagem espelhada uma da outra, como suas mãos direita e esquerda. Ou que isso muda. Se no Kepler 452b nossos pesquisadores encontrassem um monstro cuja quiralidade vai além das normas a que estamos acostumados, nosso equipamento terrestre não reconheceria como um ser vivo. Moléculas orgânicas que são canhotas em um corpo humano seriam destras dentro dessa criatura e vice-versa. Isso significa que todos os sensores produzidos na Terra são inúteis. O truque é tão eficaz que alguns organismos usam a quiralidade oposta a seu favor, mesmo aqui em nosso planeta. A bactéria que causa o antraz tem uma capa de proteína destra. Esse pequeno detalhe a torna invisível para nosso sistema imunológico com seus sensores canhotos. Ao mesmo tempo, significa que se esse monstro com química corporal atípica decidir almoçar com um humano, ele não ficará saciado ou será envenenado. Isso é exatamente o que foi mostrado nos videogames Mass Effect, onde os Turians tinham qualidade de proteína oposta, ao contrário de todas as outras espécies, mas e se no mundo real for nossa quiralidade do tipo terrestre que for anormal? Os astrônomos calcularam que pode haver até 300 milhões de gêmeos da Terra em toda a Via Láctea, e todos eles podem ser inadequados para humanos por causa da quiralidade oposta. E se todas as outras partes do universo estiverem repletas de criaturas capazes de arruinar nossas ideias fundamentais sobre como a vida é? Quem pode habitar os confins do universo que consideramos hostis e estéreis? Este é o cinturão de asteroides, apenas um monte de rochas deixadas após a formação de estrelas e planetas. Podemos encontrá-los em absolutamente qualquer sistema estelar. Os asteroides contêm muitos recursos úteis, incluindo carbono e vários metais como o ferro. Certamente não nos importaríamos em pegá-los para nós mesmos, mas certas máquinas espaciais vivas podem extraí-los mais cedo. O matemático americano John von Neumann foi pioneiro na ideia de robôs autorreplicantes. De acordo com sua teoria, se ensinarmos as máquinas a desenvolver e criar suas próprias cópias, elas não serão diferentes das formas de vida biológica, exceto por uma vitalidade surpreendente e um apetite terrível. Os cientistas chamaram esses robôs de sondas von Neumann. A tarefa deles é chegar ao local, encontrar todos os recursos e começar a replicar para que a próxima geração possa se mover mais longe no espaço. Tal exército de robôs piranhas minúsculos poderia colonizar toda a Via Láctea em cerca de 500 milhões de anos. E se outra civilização já os lançou? Nesse caso, a maioria dos asteroides flutuantes há muito tempo que se tornaram matérias-primas usadas para produzir sondas vivas. E se conseguirmos ver as máquinas alienígenas de von Neumann, isso é um sinal de que estamos todos condenados. Não sei quanto a você, mas não tenho ideia de como explicar a eles que os humanos não são apenas biomassa que podem usar para sua autorreplicação sem fim. Se tudo isso for verdade, aqueles que sonham em encontrar vida no universo finalmente conseguirão o que almejam. O espaço sideral se tornará repentinamente muito mais vivo, mas com um preço. Também será letalmente perigoso. Mas e se eu te disser que outras formas de vida já existem aqui mesmo no YouTube? Alguns filósofos afirmam que nossos pensamentos e palavras também são materiais. Alguns deles obtêm energia de impulsos nervosos enviados por nosso cérebro, evoluem e se autorreproduzem por meio da comunicação. Por exemplo, com a ajuda de comentários do YouTube. Então, conte-nos qual forma de vida mais te surpreendeu.
Certifique-se apenas que ninguém está espionando você, porque você pode criar novos seres únicos enquanto digita. E esse é um processo bastante íntimo, você sabe. Além disso, confira este vídeo e descubra a verdadeira razão pela qual a NASA enviou a Voyager Golden Record ao espaço.